Gente, hoje a nossa aula é sobre calor. Então a gente começa conceituando essa palavra calor, que é muito utilizada no nosso dia a dia, mas ela é utilizada de uma forma não correta cientificamente, né? A gente utiliza ela para se referir à temperatura alta, né? Ah, tá fazendo muito calor, ou estou com muito calor. E na verdade, calor ela está relacionada com transferência de energia de um corpo para outro. Então, o calor, ele é energia passando de um corpo para outro. Por exemplo, se eu tiver um corpo a 0 graus Celsius, uma pedra de gelo, vamos supor, e eu encostar essa pedra de gelo em um outro corpo a 40 graus Celsius, o que vai acontecer? Vai haver uma transferência de energia. Energia daquele corpo que tem maior temperatura vai passar para aquele corpo que tem menor temperatura, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, tá? Então, sempre que houver diferença de temperatura, vai haver calor, vai haver energia sendo transferida de um corpo para o outro. E sempre aquele corpo que tiver maior temperatura vai transferir energia para aquele que tem menor temperatura. E essa troca, essa transferência vai ocorrer até que os dois tenham a mesma temperatura, tá? Então esse é o conceito de equilíbrio térmico. Calor é energia, energia térmica, que pode ser transferido de um corpo para outro, certo? Então essa é a primeira definição de calor. E a gente vai trabalhar com dois tipos de calor, dois tipos de energia, tá? A gente tem aqui o calor sensível, certo? O calor sensível é um tipo de energia que é transferido para um corpo ou para uma substância e faz com que essa substância tenha uma variação de temperatura, ou uma mudança de temperatura nessa substância. Por exemplo, água. Eu vou usar os exemplos todos com água, porque é a substância que a gente mais utiliza e é a mais tranquila para trabalhar e o que vai mais aparecer também nos problemas que vocês vão ter que resolver aí de Física 2, tá bom? Então, quando eu tenho uma quantidade de água, uma massa de água, digamos que 100 gramas de água, e eu quero aumentar a temperatura dessa água, eu preciso fornecer energia para ela. Geralmente eu coloco essas 100 gramas de água numa panela, por exemplo, e coloco no fogão, né? E aí então o fogo vai transferir calor, vai transferir energia na forma de calor para essa água até que aumente a temperatura dela. E aí vai depender, esse aumento de temperatura vai depender da massa da água, né? Do calor específico da água. O que é o calor específico? O calor específico é a quantidade de energia necessária para variar a temperatura de 1 grama de água, para variar 1 grau Celsius, 1 grama de água. Então, por exemplo, quanto de energia eu preciso fornecer para 1 grama de água para que ela passe de 14 graus Celsius para 15 graus Celsius? Tá? Então esse é o valor de calor específico da água. Cada substância tem o seu calor específico. Então eu tenho o calor específico da água, o calor específico do alumínio, o calor específico do ouro, o calor específico de cada elemento, né? Cada substância, na verdade, tem o seu calor específico. E o calor específico vai variar também conforme o estado dessa substância, o estado físico. Então, se eu estiver falando em água líquida, existe um calor específico para água líquida. Mas se eu estiver falando em água sólida, ou seja, gelo, eu vou ter outro valor de calor específico, tá? E aí eu vou explicar melhor para vocês quando a gente estiver resolvendo os exemplos, ok? Então, retomando aqui. Quando a gente quer variar a temperatura, aumentar a temperatura da água, por exemplo, a gente fornece calor sensível. Esse calor sensível, vocês podem ver aqui pela fórmula, ó, quantidade de energia ou quantidade de calor, que é o quê? É igual ao calor específico, né, que é um valor numérico, vezes a massa dessa quantidade de substância,
vezes a variação de temperatura que eu quero causar. É de 0 até 20 graus que eu quero aquecer a água. Então, variou quanto? Variou 20 graus, eu vou ter um aumento de 20 graus. Eu quero aquecer essa água que já está a 20 graus Celsius, eu quero que ela chegue a 100 graus Celsius. Então, eu quero um aumento de 80 graus Celsius, tá? É o valor que vai aqui no ΔT. Tranquilo? Então, esse é o calor sensível, relacionado sempre à mudança de temperatura. E agora a gente vê o outro tipo de calor, que é o calor latente. O calor latente, ele está relacionado com a mudança de estado físico dessa substância. Então, solidificação, fusão, vaporização, condensação, né? Então, esse tipo de energia aqui, que é o calor latente, ele vai ser fornecido para a substância e vai causar nessa substância uma mudança de estado físico. Por exemplo, tem uma pedra de gelo, tá? Esse gelo está a menos 10 graus Celsius. Eu quero derreter ele, quero fundir, quero fazer com que ele se torne água, né? Então, o que eu preciso fazer? Fornecer energia para que ele atinja esse estado de fusão, né? Que ele se torne líquido. Então, eu vou fornecer energia de calor latente, tá? Agora, um gelo, uma pedra de gelo que esteja a menos 10 graus Celsius, ela precisa receber energia para variar sua temperatura primeiro, né? Para que ela atinja 0 graus Celsius, certo? E a partir de 0 graus Celsius, quando ela já tiver com 0 graus Celsius, aí sim ela vai receber energia para derreter, para entrar em estado de fusão, ok? Vocês vão entender melhor quando eu explicar as curvas de aquecimento e resfriamento. Então, resumindo, calor é transferência de energia térmica de um corpo para outro, né? Aquele corpo de maior temperatura fornece energia para o de menor e eles atingem o equilíbrio térmico. Existem dois tipos de calor. O calor sensível, que está relacionado com a mudança de temperatura e que é calculado por essa equação aqui, que é CMAT, certo? E o calor latente, que está relacionado com mudança de estado físico e que é calculado pelo QML, tá? Esse L aqui, ele é um valor também semelhante ao calor específico. Ele é chamado de calor de fusão ou calor de solidificação, tá? Então, calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Então, quer dizer o quê? Que para eu derreter, para eu fundir 1 grama de gelo, eu preciso fornecer para ele 80 calorias, tá? É nesse sentido. E para mudar o estado de líquido para sólido, por exemplo, eu preciso retirar 80 calorias desse gelo, tá? Para que ele, dessa água, para que ela se solidifique. Então, se eu quero, eu posso ter um processo de aquecimento da substância, no qual ela recebe calorias e vai variando a sua temperatura e mudando o seu estado físico, ou eu posso ter um resfriamento dessa substância, que aí nesse caso ela vai estar cedendo calor, vai estar perdendo energia e se solidificando, diminuindo sua temperatura até se solidificar, tá? E aí para isso a gente tem aqui as curvas de aquecimento e resfriamento, tá?